Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, meus irmãos. Vai bem com os irmãos? Graças a Deus. Louvamos a Deus por estar no culto da família, o culto de ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, tivemos uma leitura abençoada no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 a seguir. Texto que o Senhor vem despertando a igreja para os últimos dias, com respeito à vigilância e à maneira que a igreja vai entrar no céu. Temos que ter cuidado para que não percamos a nossa vida espiritual aqui na terra. Mas eu quero agora convidá-los a colocar de pé para a leitura do tema da nosso ensino hoje. Vamos estar falando uma palavra bem compreensível, uma palavra bem pregada na igreja, que é a palavra graça, Graça, a graça de Deus, Há um hino na harpa que diz, a graça de Deus é velada. Hoje eu não posso nem pensar em cantar, tá bem? Está da grossura de taboca a voz hoje. Mas é um hino muito bonito. E nós vamos falar dessa graça, a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Os que estão de pé, abrem 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23 e 24, aonde está aqui o tema que o apóstolo Paulo fala desta maravilhosa graça. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 23 e o verso 24, apenas esses dois versículos para a nossa meditação. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou um pão, e havendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Podeis assentar. Meus irmãos, e havendo dado graça, ele partiu. A palavra de Deus nos revela, a graça é o favor imerecível, Sem a graça de Deus, nós não podemos alcançar nada, mas pelo intermédio da graça de Deus, alcançamos tudo o que precisamos da parte dele. Por isso, Paulo diz que, havendo o Senhor dado graça, ele partiu. Irmãos, quando nós observando aqui, o Senhor Jesus Cristo, mais ou menos 90 vezes na Bíblia, ele fala sobre a graça. E entre estas palavras, que é a da Santa Ceia, ele fala também ali na multiplicação do pães e peixe, e tomando o cesto, deu graça e repartiu entre os discípulos. Então, em tudo que o Senhor Jesus ia fazer, o propósito era de agradecer o Pai. E nós, como servos de Deus, acabamos ficando aquele crente muito pedilão, Às vezes sabemos pedir, sabemos interceder, mas dificilmente nós sabemos agradecer. A graça, ela vem da parte do Senhor. Observa que quando o Senhor Jesus chegou no túmulo de Lázaro, muitos dizem que ele orou. Jesus não orou. Se você analisar lá, ele não orou. Ele disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre tem me ouvido, sempre está atento a me ouvir, para que todo mundo saiba que eu e o Senhor somos um, e que nós fazemos tudo de acordo um com o outro. Eu vou dizer a Lázaro que sai para fora. Por quê? Ele disse, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem me capacitado com essa graça. O Senhor tem me dado essa unção de ressuscitar os mortos, como é o caso da filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, a sua própria ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Então ele chega o momento de dizer, eu agradeço ao Senhor,
que confia em mim o poder de dizer ao morto que ele levanta, e ele levanta. E quando ele vai falar de alimentação, novamente ele volta a agradecer a Deus. E havendo dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei. E tendo dado graça, repartiu entre os discípulos e os discípulos entre o povo. A graça está em primeiro projeto da vida cristã. Se nós agradecêssemos a Deus mais do que pedimos, nós seríamos mais abençoados, irmão Manel. Porque quando o filho é muito agradecido, o pai reconhece os seus esforços. O pai procura abençoar. Esse menino, ele é agradecido, tudo que faz para ele, ele volta e vem e agradece. Então é importante que nós reconhecemos o mérito da graça. Se tornamos agradecidos também ao nosso Deus, por tudo que Ele faz, tem feito por nós, a começar do ato da Santa Ceia do Senhor. Vamos falar sobre algum assunto que inclui a graça. Vamos começar aqui pela letra A, depois eu vou para o tópico 1 e 2, mas vamos começar aqui até a letra H, vou ver se eu dou conta de resumir, né, irmão Adão? A Bíblia é muito rica em referência. A graça da salvação. Primeira graça, né? Tito capítulo 2, o versículo 11. Nós vamos falar da graça da salvação. Tito 2 e 11. Observe, irmão, que você vai ver aqui, apóstolo Tito, falando desta graça. Porque é um mérito que nós alcançamos de Deus. Vamos ouvir? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém, irmãos? Por que eu recebi a graça? De onde eu recebi a graça? Tito escreve: porque a graça de Deus se há manifestado, ou manifestou, conforme a sua tradução. Ela manifestou de que maneira? Trazendo salvação aos homens. Engloba a todos que querem ser salvos. Então é maravilhoso, amados, que a salvação começa pela alimentação, ou a graça começa pela alimentação, e aqui nós encontramos a graça como base principal também da salvação. Eu não fui alcançado pelos meus méritos, eu não tinha mérito nenhum, eu não merecia, mas eu fui alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus, e Tito confirma, porque a graça de Deus se há de manifestar, trazendo salvação aos homens. Manifestou, manifesta e há de manifestar, trazendo salvação aos homens. Não precisa pagar. Não é como no Antigo Testamento agora, que você tem que oferecer o novilho, o bode, ou por fim um par de rola. Não. Agora o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é uma dádiva ou um dom de Deus. E nós temos que glorificar a Ele por isso. Nós agradecemos o prefeito pelo emprego, nós agradecemos a diretora pelo nosso comportamento dos filhos no colégio, nós agradecemos como somos bem atendidos pelo padeiro, pelo açougueiro, pelo mercado, pelo nosso colega de trabalho. Nós somos agradecidos, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. Mas você agradece a Deus quando chega na igreja? Você tem sido agradecido a Deus? Você tem sido agradecido pelos seus méritos? O que eu tenho merecido? Aquilo que Deus tem me dado, e por tudo isso sou agradecido. Então nós, como servo de Deus, jamais poderia ser salvo se não fosse pela salvação baseada na graça do Senhor Jesus Cristo. O segundo passo, a letra, vamos aqui para B, O que nós vemos? Que a fé também só vem por meio da graça, Baseamos aí em Efésios 2, 8 e 9, aonde o apóstolo Paulo vai retratar que a nossa fé, ela vem também mediante a graça. Vamos ver? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Vocês observou? A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem dos seus méritos, não vem de vós, é uma dádiva de Deus, vem de Deus, ela vem de Deus, não é pelo meu trabalho, não é pelas minhas obras, não, eu alcancei salvação porque eu sou caridoso, eu sou bondoso, eu tenho obras, não, irmãos, a Bíblia diz que Cornélio era um homem caridoso, era um homem bondoso, né, pastor Edilson? Mas não deu para ele ser salvo só por isso. Deus foi lá incomodar o apóstolo Pedro para ir lá na casa dele, né? E aí chegou lá e disse: olha, as suas orações, as suas esmolas têm subido, mas te falta uma coisa. Você precisa aceitar o Senhor como Salvador. Você precisa se converter, E isto não é mérito, é graça de Deus. É pela graça de Deus. Então, se eu estou aqui na igreja hoje, se você está aqui hoje, é porque Deus te agraciou com essa oportunidade. Você é um excelente escolhido de Deus. Você é uma prenda escolhido de Deus. Na verdade, você é uma pessoa muito abençoada por Deus. Foi alcançado pela graça. Quer coisa melhor do que isto, meus irmãos? Olha, irmão, eu estava lá em casa ontem e eu disse para o Almi Júnior, eu vi uma propaganda ali na televisão, que quem trabalhou nos anos 77, 78, de carteira assinada, tem um dinheirinho aí guardado no banco do PIS-PASEP, ou do PASEP, né? Eu trabalhei mais ou menos nessa época aí, eu comecei já bem mais atrás, trabalhando de carteira assinada. Vamos lá no banco amanhã ver esse negócio? Vamos lá, pai. Não esperava, não tinha esperança. Chegamos lá, falei com o rapaz, ele falou: não, só tem um dinheirinho aqui. É pouco, mas está aí para o senhor. Disse: mas vale a pena a gente esperar? Eu falei: é 2.150. O senhor quer esperar? Eu falei: não, eu espero. Amém, irmão? De graça, eu não estava esperando, não trabalhei para isso, né? Pode ter sido muito lá no passado, de graça, irmão. Mas eu saí de lá feliz da vida, saí de lá alegre, satisfeito, Eu tinha falado uma palavra para o Valmir Júnior, falei: Valmir Júnior, eu vou pagar a prestação de 1 ano no mês das cadeiras. Quando Deus der me graça, eu vou pagar as prestações de 1 ano no mês das cadeiras. Mas Deus vai me abençoar tanto, rapaz, você vai ver. A hora que eu acabei de receber, ele cutucou: o pai já começou a abençoar. Eu disse: é isso, Valmir Júnior? Amém, aleluia. Já começou a abençoar. Eu não sei de onde vem, nem como é que vem, mas é favor sem merecer. Deus vai lá e te abençoa. Deus vai lá e te prospera. Deus vai lá e te dá vitória. Eu passei ali e disse: toma aí o dízimo que é do Senhor, porque isso aqui eu recebi de graça, Deus me deu, e Ele tem parte, o dele veio junto, devolvo o dele, e vamos para casa com o meu, e eu vou ficar muito feliz que eu estou aniversariando nesse mês. Deus sabe o que faz. Amém, irmãos? Deus já me dá um dinheiro da festa, Deus dá um dinheiro para fazer a despesa da família, e aí o Senhor vai abençoando. Favor imerecível, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei, eu prosperarei, eu faço chover. Se a minha arca estiver na sua casa, vai chover no deserto, vai produzir no cerrado. Deus vai abençoar você, se você estiver de acordo com a arca de Deus. Graça, favor imerecível. Deus tem abençoado tanta gente, e as pessoas às vezes não dão o testemunho daquilo que Deus tem abençoado, daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Vamos para a letra C. Toda a graça, vamos ver 1 Pedro capítulo 5, versículo de 10. De onde vem toda a graça, irmão? Vamos analisar? 1 Pedro 5 e 10. A quem eu devo agradecer? E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Amém, irmãos? O Deus dono da graça. Olha, irmão, ele diz que depois de haver sofrido, tem provação. Irmão, Adão, não dá para receber a graça sem a provação. A provação é o caminho que você passa. Depois de haver sofrido, o Deus de toda graça,
lhe aprova abençoar você, prosperar você, solucionar o seu problema, resolver a sua vida conjugal, resolver a sua vida financeira. Por quê? Porque primeiro ele prova. Você acha que, qual é o pai, que vai pegar um dinheiro aí? Vamos colocar aqui um pouquinho assim mais avantajado, né? O irmão Paulinho, você vai pegar, seus filhos ainda estão mais ou menos na adolescência, para a infância, você pega R$100 e fala, meu filho, toma meu dinheiro aqui, e você não orienta ele não, fala, toma o dinheiro, meu filho, é seu, para você fazer o que você quiser. Meu irmão, esse menino vai ficar desesperado e vai sair por aí sem saber o que fazer, e daí a pouquinho chega em casa e diz, pá, gastou tudo, tem mais? Tem mais? Mas se você orientar, dizer, não, vai varrer a casa, vai limpar o quintal, vai tirar o lixo, vai guardar a roupa para a mamãe, né? Vai enxugar a vasilha da pia, aí eu vou te dar um dinheirinho para você chupar um picolé, aí vem o favor imerecível. Você tinha a obrigação de fazer, ajudar, é o seu dever, mas vem o favor imerecível, vem agora a graça de Deus e te dá ali um dinheirinho para você gastar, para você comprar, e ele fica feliz da vida. Por quê? Porque às vezes nós não estamos merecendo, mas vem o Senhor com a sua infinita misericórdia e abençoa, e multiplica. Obed-edom não tinha direito a bênção nenhuma, irmão. Obed-edom era uma pessoa que foi largada no deserto, a terra dele era um monte de pedra, mas ele estava andando beirando a arca, e quando não havia lugar para guardar a arca, ele disse, olha, eu moro aqui na região, né? Eu estou por aqui, se vocês quiserem colocar essa arca na minha casa, eu aceito. Foi a melhor graça que ele recebeu da sua vida. A Bíblia afirma que ele nunca colheu tanto como ele colheu naquele ano. O gado produzia de 2, de 3, tudo era multiplicado, mas ele nunca mais saiu de perto da arca. Ele tornou tesoureiro, ele tornou musgo, ele tornou porteiro, mas nunca mais saiu de perto da arca, porque aquele que está debaixo da sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é fortaleza, e nele eu confiarei. Ele é o dono da graça. Eu devo agradecer a Ele. Em tudo dai graça. Amém, irmão? Em tudo dai graça. Às vezes você fica analisando. Olha para você ver, eu falei aqui do pai distribuir para o filho. O filho pródigo chega para o pai e diz, pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Ele não pediu nada mais do que era direito dele, ele pediu o que pertencia a ele. Era direito dele. Ele pediu, não era errado. Ele ganhou, não era errado. Agora o errado, irmão, é não saber gastar. O errado é sair debaixo da graça de Deus. Ele não precisava ter saído da casa do pai. Ele não precisava ter saído debaixo da proteção do pai. Mas ele saiu e foi parar no chiqueiro do porco. Quem não tem a graça de Deus está arriscado embriagar e comer lavagem com porco, com cachorro, né, irmão? Que vomita e volta a comer o seu vômito. Mas quando tem a graça de Deus, ele sabe reconhecer. Eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Eu bem sei em quem eu tenho crido. O salmista disse isso no Salmo 3 e Salmo 4. Eu sei que o meu Redentor vive também, e por fim se levantará. Não vai deixar eu passar isso aqui sem ser abençoado. Está sendo provado, irmão? Está passando por luta? Está sofrendo tribulação? Você está passando pela aprovação de Deus, mas amanhã o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Amanhã Deus vem te agraciando, Deus vem te abençoando, Deus vem te prosperando, te dando vitória, porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Vamos caminhar. Letra D, né? Vamos para a letra D. 1 Coríntios 1 e 4, né? A graça, sempre dou graça a Deus por vós mesmo. Às vezes a gente só sempre agradecer só pela gente, né?
Senhor, eu quero agradecer porque abençoou minha filha, a minha nora, o meu genro, o meu marido, a minha esposa. Vamos ver. Agradecer por vós mesmo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Amém, irmão? Sempre que eu recebi a graça de Deus, eu vou falar da minha linguagem latim. Aí está o reverso. Eu recebi a graça de Deus e vou repartir a graça com vocês. Sempre dou graça a vocês, a Deus a vocês, né? Daquilo que Deus tem me graciado. Eu tenho compartilhado com vocês aquilo que Deus tem me dado como graça. Eu não pago para participar da ceia. Eu não pago para batizar. Eu não pago para apresentar meu filho. Eu não pago para casar minha filha. Eu não pago para fazer a festa da igreja. Eu não tenho que pagar nada. Deus tem me agraciado em tudo. Em tudo, dê graça a Deus. Mas tem pessoa que ele só agradece por ele mesmo, né? Eu não sou como esses aí, Senhor, que anda aí pelas ruas. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejum. Eu não sou como os publicanos, Senhor. Não, eu sou diferente. Será que é, irmão? Você é aquela pessoa que só ora por você mesmo? Você lembra do filho? Você lembra da esposa, do esposo? Você lembra de um parente que está passando por dificuldade? Você agradece a Deus por ter lembrado dele? Você intercedeu por ele? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor na igreja, dar o meu testemunho na igreja, daquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, a coisa que Deus fica mais feliz é quando ele é aplaudido com graça. Quando ele é aplaudido com graça. Quantos aqui pode levantar a mão e dizer graças a Deus? Agora aplaude o Senhor. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você está na casa de Deus. Você está na casa do Senhor Jesus Cristo. Você está aplaudindo o dono da casa. Você está dizendo obrigado, meu Deus. Eu agradeço, Senhor, por permitir entrar na tua casa, por permitir eu fazer parte da sua casa, por permitir ter um contato direto com o Senhor. Eu não preciso joelhar mais no pé de uma estalta. Eu não preciso joelhar no pé de um homem. Eu preciso agora só joelhar e dizer: Deus, ouve a minha oração. Eu tenho um contato direto com Deus. Clama-me e responder-te-ei. E anunciei coisas grandes que você não sabe. Jeremias 33:3. Você tem clamado a Deus? Tem agradecido a Deus? Às vezes nós ficamos numa pedilança tão grande, irmão, que nós esquecemos até de agradecer. A Cirão Fenícia, ela ficava: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Cai no fogo, cai na água. Jesus foi deixando ela apertada de uma maneira, até chegar a dizer para ela: olha, você está parecendo aqueles cachorrinhos que ficam debaixo da mesa. Você fica parecendo aqueles cachorrinhos que toda hora tem que estar empurrando para lá. Vai para lá, tio. Sai daqui, tio. Mas ela agora humilhou, ela entrou debaixo da graça. Ela disse: Senhor, mas com tudo isso, o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do Senhor. Cura minha filha. Mulher, está feito como tu quer. Grande é a tua fé. Você alcançou graça. Vai em paz. Insista, irmão. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Tem coisa que a gente precisa humilhar debaixo da potente mão do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa que a gente precisa humilhar. Entender que Ele é o Senhor dos senhores. Nós não somos o Senhor dele, não. É Ele que é o Senhor dos senhores. Alguém chegava para mim e disse: pastor, por que vocês não prostram diante de idolatria? Eu disse: porque é feito pelo homem. Foi o próprio homem que construiu. Como eu vou adorar uma imagem que o próprio homem vai lá, faz ela e diz que é um Deus? Ele nunca viu o rosto de Deus, ele nunca viu a face de Deus e quer construir um Deus para me adorar. E se esse que está fazendo não é o Deus? Não é Deus. Ah, mas eu preciso da foto para lembrar dele. Para quê, irmão? Eu posso fechar o olho aonde eu estiver, que eu lembro da feição do meu pai. Eu lembro do rosto da minha mãe. Eu lembro do rosto da minha esposa.
porque eu vejo ela. Mas você não vê o rosto de Deus? Não vê o rosto de Jesus? Eleva os meus olhos para onde? Para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não preciso de ver o rosto dele. Eu preciso é sentir Ele na minha vida. Você não vê o vento, mas você sente o vento bater em você. Você não toca no vento, mas você sente o vento tocar em você. Deus não precisa ser visto, mas Ele toca, Ele te vê e você sente a presença dEle. Pela graça sois salvos, é dom, é dádiva de Deus, e nós precisamos alcançar esta graça. 2 Coríntios 4:15, né? A graça promove amor em nossas vidas. Sem o amor, nós não podemos agradar a Deus. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Oh, maravilha, irmão. Tudo é por amor de vós. Se você começar a dizer que foi graciado por Deus, irmão, eu queria trocar a geladeira, Deus me graciou e eu troquei. Você está distribuindo graça. Está distribuindo graça. Irmão, eu precisava trocar o carro e eu troquei. Você está distribuindo graça. Irmão, Jesus me curou de uma enfermidade e eu estou aqui curado. Você está distribuindo graça. Se você recebe a graça de Deus e distribui a graça, é por amor. Assim como eu recebi, você também pode receber. Nós começamos aqui a orar por uma chave. Hoje eu estava somando esse dia, sempre eu gosto de fazer anotação. Irmão Adão, nós já vai para mais de 30 chaves que nós oramos aqui nesses 3 anos. Mais de 30 irmãos já trocou de veículo, de moto, casa. Deus tem prosperado aqui na igreja. Mas se eu não falar, quem é que vai falar? Se você não mostrar a graça de Deus, se você não revelar o que Deus está fazendo na sua vida, quem pode ouvir? E como ouvirão se ninguém fala? E como acreditarão se ninguém mostra? Então precisamos distribuir a graça. O Paulo está dizendo aqui, né? Muito fácil abundar a graça, né? A ação da graça pela glória de Deus. Eu não estou falando de mim mesmo, não foi eu, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me deu vitória, foi Deus que me deu a graça, né? Eu estava ouvindo um pastor Leonardo dar o testemunho dele lá. Ele disse, irmão, eu não merecia, talvez eu poderia estar morto aqui, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, a sua graça, Ele me trouxe de novo à vida, para me continuar pregando a palavra de Deus. Ele poderia ter dito, os médicos da Santa Casa é bom demais, o médico do hospital é bom demais. Ele entendeu que os médicos apenas deu ao remédio que nem fazia efeito. O médico disse para ele, olha, o efeito não era compatível, mas Deus te curou. O próprio médico testificou para ele. E é isso, irmão. Graça de Deus. Graça de Deus. Favor imerecível. E Deus vai lá e te gracia. Vai lá e te alcança com a sua misericórdia. E às vezes nós vamos para a igreja e falamos, mas eu não estou tendo palavra de oração. Eu não sei o que eu falo para Deus. Vai orar e eu fico só, meu Deus, meu Pai, Jesus, tem misericórdia, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, meu Pai, irmão, tanta palavra que você poderia estar falando. Deus abençoe o pastor Valmir, Deus abençoe o prefeito dessa cidade, Deus abençoe as autoridades, está vindo aí uma política, Deus tem misericórdia da nossa nação, Deus coloca pessoas capacitadas, Deus olha por esse povo, gracia cada um de nós com as suas bênçãos, e você não tem palavra para orar. Às vezes a gente coloca a igreja de joelho, eu fico prestando atenção, o irmão vai cochichando, quando você assusta, ele está caladinho, ele está parado, 10 minutos e já esgotou a oração dele tudo, ele já não tem mais palavra, ele não tem a graça de Deus, de orar pela família, orar pelos irmãos, orar pelo crescimento da igreja, pelo batismo nas águas, pelo batismo com o Espírito Santo, ele não dá conta de orar para Jesus curar, para Jesus salvar, para Jesus multiplicar, para Jesus prosperar, para Jesus dar vida. Enchei-vos da graça, e distribui esta graça, multiplica esta graça, para que outros também sejam agraciados. Amém? Vamos para F. Em memória, a graça também nos faz lembrar. Abre a nossa memória. Romanos 15:15. Ela nos dá o despertamento.
Quando você tem a graça, irmão, o Espírito Santo ele faz lembrar. Amém? Mas em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada. Oh, responsabilidade, irmão. Você esqueceu, irmão? Esqueceu? O Espírito Santo lhe traz à memória por causa da graça que Ele te prometeu. Esqueceu? Não lembra? Aí o Espírito Santo te traz à memória. Você tem que pagar o talão de energia que está vencendo. Você esqueceu? Você tem que pagar o talão da água que está vencendo. Você esqueceu? Tem que pagar lá na loja que está vencendo. O Espírito Santo, doador da graça, vos fará lembrar. Você está aqui na frente, a Bíblia diz, coloca de pé e Deus te dá a palavra. Você vai lembrar da palavra que o pastor Varão pregava, que o pastor Valdivino pregava, que o pastor fulano de tal pregava, que o pastor Ciclano pregava, que o presbítero pregou, que o fulano pregou, e você começa a lembrar, e a graça vai te chegando, e daqui a pouco vai 10 minutos, vai 20 minutos, vai 30 minutos, e a unção vai descendo, porque você está relembrando a graça de Deus para a igreja. Amém? Pedro levou 120 almas para o cenáculo. E ficar esperando o primeiro, o segundo, o terceiro dia e nada acontecia. Daí a pouco ele pensaram assim, vamos largar de mão, vamos embora todo mundo para nossa casa. Apóstolo Pedro bateu, eu faço uma menção comigo, ele bateu a mão no ombro e disse, irmãos, não podemos voltar para casa, porque eu estava lá quando Jesus abriu os olhos do cego. Eu estava lá quando ele curou o fluxo de sangue. Eu estava lá quando ele salvou Zaqueu, quando ele salvou Bartimeu. Eu estava lá quando ele ressuscitou a filha de Jairo, eu estava lá. Aí os irmãos foram dizendo, é mesmo, né, irmão? Glória a Deus por isso, é mesmo, irmão. Eu também vi. Outro diz, é mesmo, irmão, eu também vi. Eu fiquei sabendo, é parente meu, é primo. E a graça de Deus foi desenvolvimento, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós chegamos na igreja e nós não sabemos dar o nosso culto a Deus. Nós chegamos na casa de Deus e não temos palavra para agradecer a Deus. Tanta coisa que Deus faz durante o dia na sua vida. E você para, observa e fica sem palavra. Não tem palavra. E você precisa saber agradecer a Deus. Você precisa saber agradecer pelo momento de você levantar da cama, pelo momento de você poder andar, pelo alimento da sua geladeira, da sua despensa, pelas suas vestes. Tudo é motivo de gratidão a Deus. Dê graças a Deus por tudo, para que Ele venha te abençoar. Letra G, riquezas. Olha, a graça também produz riqueza, irmão. Vamos ver? Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 7. Riquezas também. Nós precisamos estar debaixo da graça, né? Para que podemos alcançar dias melhores também. Porque a graça de Deus, ela produz vida espiritual. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as suas riquezas da sua graça. Oh, glória a Deus! Segundo as suas riquezas da sua graça. Amém? O que é que você tem na sua vida para dar glória a Deus aí? Você tem alguma coisa, irmão? Pare agora comigo. Memoriza hoje, no dia de hoje, o que é que Deus fez para mim hoje, que eu posso levantar. E se tiver alguma coisa, levanta a mão e dê glória a Deus. Pensa comigo aí. Tem algum motivo para você levantar sua mão e dar glória a Deus? Diga graças a Deus, diga graças a Deus, diga graças a Deus. Tem motivo para isso, então diga graças a Deus. Eu já dei o meu testemunho, eu posso levantar a mão e dizer graças a Deus, glória a Deus. Deus me abençoou no dia de hoje, me prosperou. Amém, irmão? Dá uma parada no cair da tarde, senta na cadeira, observe e diz, olha, hoje eu tenho esse motivo para dar graças a Deus. Hoje eu tenho um motivo para glorificar a Deus. Em tudo, dê graça. Amém? Eu estou correndo aqui porque tem muita coisa. H, né? Graça sobre graça. Não se cansa. Você pode gracificar quantas vezes, né?
João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Graça sobre graça. Quando eu posso dar graças a Deus? Quando? A hora que você quiser. A graça de Deus é enviada. Amém? Por Cristo Jesus, meu Senhor. Vamos ver? Pois todos nós recebemos a sua plenitude, e graça sobre graça. Aleluia! Todos nós temos um nome escrito no livro da vida. E graça sobre graça. Que coisa melhor do que saber que o seu nome está escrito lá em cima? Marcelo, só de você olhar e dizer, Jesus, o meu nome está escrito aí no céu. Eu tenho certeza que um dia eu serei chamado para a glória. Graças a Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu merecia isso? Não. Eu paguei por isso? Não. Mas o Senhor me graciou. Foi misericordioso, foi bondoso. E hoje eu posso dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem me feito. E não são poucas as coisas. Mas pastor, e as provações? Dê graças a Deus também. Eu disse que se não tiver provação, não tem como você ter o gosto da vitória. Não tem como ter o gosto da vitória. Amém, irmão? Eu me lembro da minha vozinha, saudosa vovozinha Luzia. Ela fazendo um doce de leite chamado, acho que era pinguim. Que põe um pouquinho de café, não sei como é, que o trem espirra demais. Ela enrolava um paninho no bracinho, ela era baixinha, enrolava um paninho, mexia e disse, eu não vou fazer esse trem mais não, pelo amor de Deus, mas esse trem dá trabalho demais, misericórdia, queima a gente tudo, sapeca a gente tudo, não vou. Mas quando estava frisinho no prato, disse, não, mas vale a pena fazer. É gostoso, né? Olha, os netinhos tudo comendo, os filhos estão comendo, é gostoso. Eu já esqueci das dores, já esqueci de tudo. Depois da luta, vem a vitória. É gostoso você passar pela prova e levantar a cabeça e dizer, eu passei lá naquele vale e hoje Deus me levantou e me colocou de pé. É aí que Deus quer te dar vitória. Se não tiver luta, não tem sabor. É preciso que nós lutamos, que nós pelejamos para alcançar a nossa vitória em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos fazer uma análise da graça. Nós falamos um pouquinho sobre graça. Vamos analisar a graça. Romanos 3, verso 24. Tem que pagar alguma coisa, pastor? Vamos ver o que Paulo diz sobre ela? Será que precisa? Vamos analisar? Romanos 3, 24. Você tem que pagar. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tem que pagar, irmão? Responde bem alto, tem que pagar, irmão? Então levanta a mão e diga glória a Deus. Analise, irmão, que você não tem que pagar nada, Sendo justificado gratuitamente pelo sangue de Cristo. Receba de graça a salvação, a bênção, a prosperidade. Receba de graça. É só você crer. E para crer tem que ter fé. E tendo fé é de graça também. Não tem que pagar na lisa. É de graça. Pode distribuir, irmão. Lembra do azeite da viúva de Eliseu? Quanto mais ela derramava na vasilha, mais azeite tinha. Nunca acabou. Era de graça. Acabou as vasilhas e o azeite parou. Mas não acabou. É de graça. É coisa maravilhosa. Quando o Senhor diz, olha, tomai e comei este meu corpo que é partido por vós. Você não vai pagar nada, é de graça. E tendo dado graça, ele partiu e diz, tomai, é para você. Eu estou repartindo com você, de graça. Eu paguei o preço por você, é de graça. E a gente agradece tanta coisa que às vezes não nem beneficia a gente. Tantas pessoas que nem beneficiam, a gente aplaude pessoas que nem beneficiam.
Aplaude pessoas que não fazem nada por você. Mas porque você vê, você aplaude. E Jesus, que todo dia cuida de você, no levantar, no caminhar, no comer, no vestir, no deitar, Ele cuida de você. E alguém diz, por que eu devo bater palma? Esse negócio de palma para Jesus. Dê graças a Deus e aplauda, porque Ele merece. Ele é digno. E a gente vale a pena, né? Agora, segundo passo. Analisando o segundo passo. Por que eu devo dar graça? Porque Ele dá vida. Vamos lá? A graça dele produz vida. Salmo 63, versículo 3. A graça dele produz vida. 63, verso 3. Porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Aleluia. A tradução do irmão mudou, né? Porquanto a tua graça é melhor do que a vida. Benignidade quer dizer bondade. A tua graça é melhor do que a vida. Por quê, irmão? Porque não tem vida sem ter graça. Não tem vida sem a graça de Deus. Alguém chega para Jesus e diz, Senhor, eu precisava disso, precisava daquilo, o Senhor está indo embora, como é que vai ficar? Ele fala assim, calma aí, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você não pode ter nada, mas se você tiver a graça de Deus, é suficiente. Amém, irmão? Você quer ver uma coisa? Pedro tinha um barquinho velho, todo quebrado, vivia pescando e consertando rede. Sim ou não, irmão? A Bíblia diz que ele consertava barco, outra hora consertava a rede, e era aquela luta. Aí Jesus disse, Pedro, minha graça te basta. Vou fazer de você pescador de homem. Daqui a pouco, o pescador, irmão Daniel, só dele andar e passar no meio da multidão, a sombra dele curava. Só dele andar e passar no meio da multidão, a sombra dele curava. Um Zé Ninguém, um pescador de barquinho velho, com as redes rasgadas, recebe a graça de Deus, e a sombra dele começa a curar. Quem era eu? Quem era você? Quem você era? A graça de Deus te alcançou. E hoje você é chamado filho de Deus. Dou o direito de ser feito filho de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça. Aleluia. Tito 2:11. É para todos. Pastor, mas eu não posso pagar. Pastor, eu não posso comprar. Pastor, eu não dou conta. É para todos. Vamos ver o que diz Tito aí. É para todos. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. A todos. A graça é para todos. Quem quer de graça receber, de graça dai. Quem quer? É para todos. Você pode oferecer para quem quiser, não vai acabar da sua vazia. Pastor, mas se orar para Deus prosperizar o Joaquim, aí vai fazer falta. Não vai. Não vai, irmão. O azeite não acaba. Ele para. Você pode graciar outra pessoa, não vai acabar o teu azeite. Deus estabeleceu o seu método de vida. Você vai viver com 10 salários, com 5 salários, com 2 salários esse ano. Você pode gastar ele todo. Deus mantém a método de vida. Deus move os céus e a terra, mas mantém a sua posição, porque é graça. Ele te prometeu e Ele vai te dar. A Bíblia diz que até o teu pai, a tua mãe pode te abandonar, mas Ele não falha. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Agora tem uma coisa. Só alcança a graça quem trabalha. Tem que trabalhar. Trabalhar, mas não é de graça? Mas a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Vamos ver que tipo de trabalho é esse, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aleluia! Olha Paulo dizendo, eu recebi a graça, irmão Paulo. Recebi e trabalhei com ela. Às vezes alguns pensam que eu não fiz nada, mas eu trabalhei às vezes mais que muitos. Trabalhei com ela, reparti.
E a graça continua comigo, está aqui no finalzinho do versículo, né? Todavia não eu, mas a graça de Deus continua comigo. Eu distribuí o dia inteiro a graça. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E a graça continua. Ei, pastor Daniel, os discípulos foram enviados 70. Foram, pregaram, anunciaram, voltaram transbordando de alegria, cheio. E aí disse, olha Senhor, no teu nome nós curou, no teu nome foi liberto, no teu nome fizemos maravilha. Ele disse, mas você está alegre só por isso? Não. Alegra que o seu nome também está escrito no livro da vida. Não vai fazer falta não. O que você fez aí pelo povo não te faltará. Além de tudo, o teu nome está escrito no livro da vida. Nisto maravilheis. Irmão, quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte do céu. Seu nome está escrito no livro da vida. Agora, se você não quiser entrar, você volta. Mas o que permanecer até o fim, será salvo. Muitos não querem permanecer. Muitos estão aceitando os pratos, manjares que o mundo tem oferecido. Mas aqueles que permanecer até o fim, será salvo. Amém? Glória a Deus. A graça de Deus é rica. Nunca falta. Há com abundância. Tem para multiplicar. Efésios 2, 6 e 7. Vamos ver aí. A graça de Deus também é rica. 2, 6 e 7. Isso. E nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Aleluia. Ele reservou para você. Você não precisa ter medo. A graça de Deus é rica. A palavra rica quer dizer interminável. Não acaba. Interminável. Quando você diz, pessoa está rico, quer dizer, a riqueza dele não vai acabar. Agora você vai lá, é milionário, 1 milhão acaba rapidinho. Mas rico é aquele que tem a graça de Deus. Um dia desse eu falei com meu neto, Marquinhos, e rapaz, a gente está numa vida difícil aí, uma pobreza. Ele disse, o senhor não fala que nós é rico da graça de Deus? Eu disse, não, você está certo, meu filho. Nós é rico da graça de Deus e a graça de Deus não acaba. É todo dia, todo tempo, toda hora. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. A graça de Deus é rica. Está sofrendo por quê, irmão? Ei, olhe para cá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você não tem casa aqui não? Deus está construindo a sua lá em cima. E é de ouro, muro, tem asfalto, tem tudo para você lá. Ah, pastor, mas eu queria tanto aqui. Não, irmão, aqui você está estagiando. Lá que você vai ser alguém. Lá você vai aparecer. Aqui você quer apenas fazendo a obra dele. É lá que Deus vai te levantar. Tem uma irmã que é a mãe do Adão, eu esqueço o nome dela, Adão Radialista. Eu conheci ela lá no Recantão, mas o esposo dela era tocador de sanfona e eles cantavam. E eu estava dizendo para ela esses dias, falei, irmã, só não tem saudade lá do Recantão não, lá naquele cantinho que vocês moravam, lá quando eu ia visitar vocês, nós cantávamos o dia todo tocando sanfona lá. Ela começou a sair lágrimas nos olhos e disse, pastor, tem demais, saudade demais, mas eu tenho saudade só daquele tempo, porque hoje eu estou muito melhor, amém, irmãos? A gente tem saudade do passado, tem saudade do sofrimento, mas hoje está muito melhor. Já imaginou, meu Joel? Ficar acendendo fogão a lenha, soprando brasa, emburraiado na beira daquele carvão, areando panela com areia, sabão de bola, paia de milho. Ah, rapaz, hoje está muito melhor. Água na torneira, bombrilzinho, detergente, lava fogãozinho a gás, tudo arrumadinho. Irmão, merece o glória a Deus? Está muito melhor, irmão. A graça de Deus te alcançou. Eu me lembro uma coisa. Eu me lembro aqui, irmão João. Meu pai, fincando as estacas de aroeira no chão, disse, meu filho, você tem que aprender a fazer cerca de aroeira, pichar um arame farpado aqui, aprender. Vai ser uma grande profissão para o futuro. Daqui uns dias, todo mundo vai cercar as fazendas, fazer os pastos,
É uma profissão zona. Eu dei uma olhada assim, eu disse, acho que Deus tem coisa melhor para mim. Quando chegava de tarde, meu irmão, a mão estava tudo arranhada, rasgada, mexe com arame farpado, sua mão fica grossa, os dedos nem quer fechar. Misericórdia, irmão. Deus tem algo melhor. Aí eu vou ficar chorando aquela graça passada? Não, aquela passou. A graça de Deus para você hoje é melhor do que a do passado. Deus preparou hoje melhor para você. E o amanhã será melhor do que hoje. Confia nele e ele tudo fará por vós. Mas vamos andar, né? Suficiente. Nem para depois, nem para antes. A graça de Deus é suficiente, né? Vamos lá. 2 Coríntios 12, 9. É suficiente. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Aleluia! Então ele me disse, a minha graça te basta, é suficiente. Amém, irmão? A graça do Senhor é suficiente. Se você tiver a graça de Deus, acabou. Eu não estou lembrado agora, não sei se é a juíza de Israel, é a Dorca, não sei se é ela ou se é a Reco. Eu sei que uma delas falaram para ela ir para o campo da batalha, o soldado. Ele falou, não, nós não vai não, nós só vai se a juíza for mais nós. Ela é uma mulher agraciada por Deus, não é isso que está dizendo lá? Ela é uma mulher agraciada por Deus. Se ela for, nós vai. Se ela não for, nós não vai não. A graça de Deus vai com você. Vai junto. Agora, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Aonde há a graça de Deus não pode haver trevas. A graça ela vem por intermédio da luz. E nós precisamos deixar que o brilho do Espírito Santo de Deus, que é dado a nós de graça, não venha apagar, mas que venha transparecer as pessoas. Eu fui levar minha esposa no laboratório ali em cima, e quando eu entrei na porta lá, eu fiquei sem graça, o doutor lá vem me abraçando. Ô pastor, mas está com saudade do senhor, e nós tanto tempo nós não se fala. Eu falei, meu Deus do céu, da onde é esse homem? Quem é esse homem? E a gente às vezes fica assim um pouco sem graça. De repente ele falou, não, nós fizemos nossa carteira junto de Arraiz, nós fizemos os testes junto, nós fomos para Goiânia junto, fomos para Itaberaí junto. Aí eu fui lembrar, ele não é crente, né? Quando é crente a gente lembra assim, mas quando não é crente, só quando a gente é relembrado, para você lembrar. Eu disse, que bom rapaz, é mesmo, eu estou lembrado, agora sim eu estou lembrado. Mas quando é um crente que você pega na mão dele, a paz do Senhor, irmão, o Espírito vai fazer zum. Lembra de tudo que aconteceu na sua vida com aquele irmão. Você já observou isso, irmão? Chega num irmão assim, pega na mão dele, que você conhece há muito tempo. A hora que você pega na mão dele e fala, paz do Senhor, o Espírito vai zum. Você lembra de tudo que já passou entre você e aquele irmão. Tudo. Na hora. É a graça de Deus que vos faz lembrar. Ela é suficiente. A minha graça te basta. Não precisa de mais nada. O povo de Israel queria pegar maná por outro dia. Eles queriam juntar maná para comer a semana inteira. Deus disse, não, é só para cada dia. Só quando for no final de semana você vai pegar para o sábado. Mas é para cada dia o maná. Aí teve um engraçadinho que foi lá e pegou, deu bicho. Eu disse que é para cada dia. Irmão, não queira extrapolar a obra de Deus na sua vida, senão vai dar bicho, irmão. De sexta para sábado era dia do descanso. Podia, não dava bicho. Mas se pegasse depois daquele dia, dava bicho. Tem muita gente, irmão, que quer atropelar a obra de Deus. Quer atropelar. Camarada viu o apóstolo Paulo expulsando demônio e falou, é mole para nós, eu também dou conta. Sou filho de sacerdote, criado na igreja. É só botar a mão na cabeça e mandar embora. A hora que ele pôs o demônio disse, olha, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu sei quem é. Mas você quem é, rapaz? Rasgou as vestes dele, deixou ele envergonhado. Ele não tinha a graça de Deus. Muita gente andando por aí, com o título do nome, mas sem a graça de Deus. Tem o título, o nome de crente, anda falando que é crente, mas não obedece os ensinos, não obedece a doutrina, não respeita a igreja, não respeita o pastor,
não respeita o ministério, não respeita a ceia, não respeita nada da igreja, mas tem o título, mas não tem a graça. Jesus disse, mais vale a graça do que o título. A minha graça te basta. Se você estiver debaixo da onipotente mão do Senhor, você já tem tudo. Nada mais é o que precisa, né? Multiforma. 1 Pedro 4:10. A graça do Senhor é multiforma. Opera em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Pode ser no buraco, eu vou mostrar para vocês depois. Vamos lá, multiforma. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia, irmão. A graça de Deus servia para barrar leão, irmão? Servia. Daniel foi jogado na cova. Foi jogado. Multiforme. A graça de Deus foi lá e barrou os leão. A graça de Deus barrava o fogo, irmão? Servia. Sadraque e Mesaque foi lançado na fornalha. A graça de Deus foi lá e barrou. A graça de Deus derruba a muralha. A graça de Deus constrói muralha. A graça de Deus é multiforma. Tô doente. Vou caçar um que tem um dom para orar com você. Não, irmão, você pode orar que Deus te usa. Eu precisava de Deus prosperar. Eu vou caçar um para orar para você. Não, Deus te usa. Pode orar. Deus te usa multiforma. Pastor Abigail, ele precisava dizer o seguinte: crente, tem hora que ele tem que ser igual ao alicate. Um alicate, ele resolve o problema de muito parafuso, irmão. Você não tem a chave 10, o alicate resolve. Você não tem a 14, o alicate resolve. Você não tem a 16, o alicate resolve. Até a 17, o alicate resolve. Multiforma. Não tem o presbítero, a missionária resolve. Não tem a missionária, o diácono resolve. Não tem o diácono, o evangelista resolve. Não tem evangelista, o pastor resolve. A graça de Deus é multiforma. Opera em todos e a todos. Amém, meus irmãos? Superabundou, né? Irmão, as crianças já estão ali fora. Justifica, né? Eu vou só ditar para o irmão. Superabundou. 2 Coríntios 9 até o 14, né? Justifica. Tito 3:17. A graça de Deus justifica. Capacita. Romanos 12:6. Cresce. 2 Pedro 3:18. Firma. Hebreus, esse nós vai ler. Hebreus 13:9. A graça de Deus dá firmeza. Eu ando assim tão desanimado, tão fraco. Está te faltando graça. Está te faltando graça. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Amém, irmão? Não vos deixeis envolver por doutrinas variadas e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confiante na graça. Não é doutrina variada, é estar com o coração confiante na graça de Deus. Amém? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim, debaixo da onde, irmãos? Então coloque de pé, debaixo da graça.